Você que é um profissional liberal, um advogado e quer fechar mais contratos, principalmente utilizando as ferramentas na internet de maneira adequada, de maneira correta, você tem que entender 4 etapas. Primeira etapa, posicionamento. As pessoas compram com os olhos, elas compram de que elas conhecem, gostam e confiam. Como que está o teu posicionamento na internet? Segundo, marketing. Marketing é justamente o que leva o teu posicionamento para o maior número de pessoas qualificadas. E, número 3, tem um método para fechar esses contratos. Número 4, você pode escalar e escalonar a sua advocacia, o seu trabalho, você que é um profissional liberal. E você está no canal certo sobre como você vai se posicionar de maneira adequada para atrair esses potenciais clientes, como que você vai levar essa mensagem de maneira correta e como que você vai ter um método de fechamento de contrato realmente eficiente e preparar para uma escala, um escalonamento o teu business. E hoje eu tô aqui com o Dr. Kesley, de Cuiabá, né, Kesley? De Cuiabá, longe, Mato Grosso. Cuiabá, Mato Grosso, aqui em Balneário Camboriú. Um prazer te receber aqui, Dr. Kesley, aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina, um clima diferente. E a gente vai falar sobre justamente isso nesse episódio de hoje, como que a gente pode estar colocando todas essas 4 etapas a favor do teu negócio, do teu empreendimento, da tua advocacia. Dr. Kesley, muito obrigado por aceitar o convite, vir de longe, estar aqui com a gente. Pode escrever no canal aí, pode deixar o teu comentário. Dr. Kesley, vamos começar, vamos direto ao ponto aí. Pode conversar com a nossa audiência. Qual que é a ideia, você que está nos assistindo aqui? É uma conversa informal, onde a gente vai trazer elementos práticos, né, para que você possa aplicar, né, através de um conteúdo didático, simples e funcional. E a gente sempre chama aí um advogado, focado, né, na área do direito, para a gente estar fazendo essa conversa. E muitas das vezes a gente conhece as pessoas nessa conversa, uma conversa informal, né? Aqui um olho no olho, tomar um cafezinho. O podcast é bom para isso. Dr. Kesley, depois nós vamos contar a tua história, mas antes, sei que você está se adequando à metodologia na internet, conhecendo para divulgar mais a tua advocacia. Vamos falar um pouco do Dr. Kesley enquanto advogado. Por que o Dr. Kesley... Tem tantas áreas do direito, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é um mundo à parte, né, o direito. É verdade, é verdade. E por que a questão discutir a sucessão patrimonial, a área focado na regularização de imóveis? Fala um pouquinho pra gente aí. Bom, Leandro, primeiramente agradecer aí o convite, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, com toda essa audiência, poder conversar um pouquinho, bater um papo, né? Sobre o direito, sobre o que é o direito, o que é a justiça, o que é essa questão de patrimônio, né? Bom, essa área, ela instiga muito porque a gente tem aí por objetivo na vida crescer, se desenvolver, prosperar. Então, é natural que o ser humano, quando vai nesse caminho, ele vai prosperando, vai adquirindo bens, vai adquirindo patrimônio. E o direito, o que ele é? Ele cuida... Vai dividindo com o governo. Tem. Aí que tem o advogado que entra agora na... Tem um pouco disso também. Tem um sócio, né? Alguns chamam sócio. que o governo é um sócio aí que temos. Mas se tá ali pagando pro governo é porque também tá crescendo bem, né? E, enfim, quando você vai crescendo, se desenvolvendo nessa situação, você vai adquirindo bens e patrimônio, né? Então, o direito, ele cuida das nossas relações, né? Com os outros e com os bens, com o patrimônio ali adquirido. Perfeito. E por que essa área... Dr. Kesley, por que você dedicou, o que te chamou a atenção, né? Tantas outras, chegou a estudar, chegou a olhar, chegou a praticar alguma área próxima ou muito distante dessa que você atua atualmente? Certo. Bom, na verdade, eu acho que a inspiração veio ali desde a faculdade, eu tive contato, ainda no estágio, com a área do direito empresarial, né? Que sempre me marcou, me chamou muita atenção, exatamente porque o empresário ali... ele desenvolvendo o seu negócio, empreendendo, ele passa por vários desafios, né? Ele tem ali o que a gente chama no direito da função social. Qual que é a função social da propriedade, né? Ou função social da empresa. A empresa tem por objetivo dar lucro, certo? Só que ela também cumpre uma função social muito importante, que é o quê? Que é ali distribuir sua riqueza, né?
Como isso? Através de circulação dos seus bens e serviços, que são úteis para a sociedade. Então, a empresa, ela cria produtos ou serviços que facilitam as relações sociais. E, em compensação, em contrapartida, o empreendedor, o sócio ali, ele é beneficiado com lucro, né? E com esse lucro, ele reinveste seu capital, ele adquire patrimônio, ele coloca o dinheiro para circular na economia, o que beneficia a todos, a ele, a família dele, né? E nisso surgem ali alguns desafios, né? Porque o empreendedor, ele é uma pessoa que ele casa, que ele tem filhos, às vezes divorcia ou falece. O que acontece nisso tudo? O seu patrimônio ali, ele passa por questões onde o direito vai ter que ser necessário ser acionado ali. O direito vai ter que ter essa atuação jurídica, né? Para partilhar aquele imóvel, aquele bem, ou as cotas da empresa dele. E também fazer ali a regularização dos bens que está no nome de uma pessoa falecida. Mas e aí, agora? O que acontece com isso? Os herdeiros querem aquele patrimônio. O cônjuge sobrevivente também tem direito ao patrimônio. Então, o interesse vem dali, a gente facilitar a vida das pessoas. E aí tem um conflito, em alguns casos, muito grandes, né? Que você está envolvendo, às vezes tem um valor sentimental, que aí eu acho que a briga deve ser maior, né? Sim, com certeza. E tem o valor monetário, né? Que talvez, às vezes, é até mais simples de resolver. As pessoas se enganam, né? Porque, às vezes, o monetário dá mais trabalho, mas eu acho que o sentimental pode ser... Aí, porque não tem dinheiro ali, né? Mas tem aquela questão do sentimento, do que deixou, não quer vender, que é isso, que como é que partilha. Questão empresarial que você estava colocando, também questão depois de... Se tem um sócio, como é que funciona, né? Os filhos vão querer entrar na operação. Aliás, eles já fazem parte da operação, né? Mas como é que funciona tudo isso? Além de tudo, todo o desafio que o empreendedor tem, que o empresário tem, de construir, tem que se preocupar com isso também, né? Porque se está construindo algo, né? Para quem, né? Para o governo, para a família, para deixar algo bom ou para deixar algo que vai dar problema depois, né? Causar até desavença, né? Briga. Acontece bastante disso nessa área. Explica para nós aí. Sim, com certeza. Mas tem umas questões, assim, interessantes, né? Para quem atua com isso, quem gosta de resolver esse tipo de problema, né? Mas imagina, vou te contar uma situação, Leandro. Por exemplo, eu tive um caso que o que aconteceu? O sócio, é uma empresa que tinha 2 sócios. Um veio a falecer, certo? E aí, o que acontece? Os 2 tinham muita habilidade ali, técnica, para tocar a operação. Eles eram muito bons nos negócios. Só que aí, o falecido deixou 2 filhos e um filho ali atuava em outra área totalmente diferente, mas ele queria, então... continuar o negócio do pai, mas ele não tinha a mínima habilidade daquilo, né? Então, o que acontece? Surge conflito. Ele quer entrar na empresa e o contrato social da empresa até previa essa possibilidade. Só que o sócio permaneceu ali, o sobrevivente, não tinha esse interesse. Então, o que acontece? Por um lado, o herdeiro tem alguns direitos. Por outro lado, o sócio sobrevivente ele também tem o seu direito, né? Então, aí surge esses conflitos. Interessante para a gente resolver. Nesse caso, a gente resolveu com acordo, né? O que acontece? Muitas das vezes, a pessoa ela tem a ideia de que eu tenho a empresa é minha, né? Então, tudo que tem na empresa é minha. Eu quero vender aqui os bens da empresa. A empresa tem imóveis, eu quero vender porque é do meu pai. E não é bem assim, né? Não é bem assim que acontece. Como que ocorre isso na verdade? O que a pessoa física tem da empresa são as cotas da empresa. Ele não é dona do patrimônio. O patrimônio em si, que a empresa possui, é da pessoa jurídica, é do CNPJ. E é uma coisa muito comum que às vezes as pessoas confundem, né? A pessoa física com a pessoa jurídica. E são distintas, né? A pessoa jurídica ela é uma pessoa abstrata, que não se confunde com a pessoa de seu sócio, certo? Então, quando esse sócio vem a falecer, o que os herdeiros têm de direito são as cotas daquela empresa. Os herdeiros podem ter direito aos bens, ao patrimônio daquele sócio, aquele que está na pessoa física, mas não na jurídica. Na jurídica é outra lógica ali, né, que temos para resolver.
Isso a gente está falando depois, né, que a pessoa foi dessa para uma melhor. E antes tem alguns mecanismos, né? A questão que está em alta é a hold, né? Exato. É um mecanismo de resolver isso, um deles, né? Não só a hold, como tem o que a gente chama de planejamento sucessório, que é o que eu gosto de fazer. Que vem antes da hold. Que nesse planejamento é uma estratégia que você vai decidir se a hold vai ser... A hold é uma forma de planejar a sucessão. Ali, o que acontece? Existe ali, a pessoa está viva, ela quer já definir o que vai acontecer com o seu patrimônio quando ela vier a faltar, quando ela falecer, for dessa para melhor, né? Então, o que acontece? Existem diversas formas. Temos aí, por exemplo, o testamento. Vai dessa para melhor se for uma pessoa boazinha, né? Se for uma mozinha, não vai, né? Vai para pior. Tem isso, né? Mas ali, então, o que acontece? Você pode fazer um testamento onde ela vai descrever como que ela quer que a sucessão, né? Que a partilha dos seus bens seja feita. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, por meio do testamento, pode colocar um ente querido que não é família, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que não é o herdeiro necessário. Um sobrinho, em regra, ele não teria direito à herança do tio, né? Se essa pessoa faleceu, se ela deixar filhos ou cônjuge. O sobrinho não tem nada a ver com esse patrimônio. Então, mas a pessoa falecida, ela tinha um carinho muito grande por esse sobrinho. Aí, o que acontece, então? Ela pode, por meio de testamento, né, deixar ali registrado que uma parte do seu patrimônio vá para aquela pessoa. Ou ainda que não seja um sobrinho, um amigo, um vizinho, uma pessoa que ela se encantou aí na vida, ela tem esse direito, sim. A maioria dos empresários não se preocupa com isso, né? É difícil, né? É difícil. Porque geralmente a pessoa ela tá ali preocupada com os afazeres do dia a dia. Ninguém espera que vai morrer, né? Todo mundo morre, mas ninguém espera que vai morrer. Ninguém tem essa preocupação. Mas, o que ocorre? Às vezes surgem também quando, por exemplo, a pessoa ela perde o seu pai, né? E tem ali um enorme conflito no inventário ali com seus irmãos. Aí ela fala, não quero passar por isso nunca mais. Meus filhos não vão viver isso. Então, eu quero fazer um planejamento sucessório. Aí ela pensa, né? Fazer ali o usufruto vitalício, o que é? Eu transfiro os bens em vida para os meus filhos, só que eu ainda tenho o direito a usufruir daquele imóvel. Os meus filhos são donos daquele bem, daquele patrimônio, no cartório, no papel, mas quem exerce os direitos sobre aquele bem sou eu. Tanto que esse filho, enquanto o pai estiver em vida, ele não pode vender, ele não pode alienar aquele imóvel. Somente após o falecimento do pai é que ele vai poder exercer ali os direitos. Isso é o que a gente chama de usufruto vitalício, né? É outra forma de fazer ali um planejamento da sucessão, certo? Qual é o maior risco de uma... A gente está falando de pessoas aqui, né? De patrimônio. Mas o empresário, qual que é o maior risco de ele não... O que você vê assim? O que essa pessoa perde por não fazer um planejamento na área empresarial? Na área empresarial, os riscos são econômicos, né? Porque o que acontece? Se ele ali tem um patrimônio considerado, ele vai ter que pagar alguns impostos por essa transmissão do seu bem ao falecimento. Que, por exemplo, o que é a sucessão? A sucessão nada mais é do que a doação do bem, do patrimônio da pessoa que faleceu aos seus herdeiros. Só que isso se dá na forma da lei. É a lei que determina que a pessoa falecida, que os bens, o conjunto de bens da pessoa falecida vai ser passado, vai ser doado, transferido aos seus herdeiros. Só que, para isso, o Estado cobra um imposto, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. ITCMD. E é um imposto estadual, varia ali de estado para estado, mas ele vai ser cobrado sobre o valor total do patrimônio. Então, pode vir ali a pagar muito imposto, né? Agora, com a criação, né, de um mecanismo correto, de uma estrutura, por exemplo, como a holding, hoje você pode aí diminuir, né, essa questão tributária, essa questão do pagamento de tributos, de impostos. E além também que você já faz ali todo o planejamento da sucessão da sua empresa. Como que vai ficar, como vai ser
se suceder, de fato, ali após a morte dele, né? Transmissão de bens, quem vai tocar a empresa, quem fica com a empresa X, Y, quem ali vai ter imóveis para aluguel. Então, tudo isso ali já pode ser colocado, né? De forma clara, transparente, onde todos os herdeiros vão estar ali integrados, sem nenhum risco, né? De liquidação desse patrimônio ou de pagamento de altos impostos. Qual que foi o caso mais cabeludo que você pegou, assim? Não vai falar o nome das pessoas, mas o mais, assim, aqui é um grande problema. Teve um, Leandro, em questão de hold, que a pessoa, ela tinha ali 3 filhos, né? E 2 solteiros, tudo bem, até aí tudo tranquilo. Mas tinha um que já estava ali no seu 3º divórcio. E tinha conhecido uma nova pessoa que estava ali querendo casar. Então, já ia para o 4º casamento. O pai estava preocupado, porque o patrimônio era considerado, né? Envolvia fazenda, envolvia área rural, né? Então, tem todo o negócio já familiar ali. E ele tinha essa preocupação de o filho casar e a nora deles divorciar e levar parte do patrimônio aí que é da família, né? Então, foi feita ali toda uma estrutura, né? Que a gente coloca algumas cláusulas de revogabilidade, inalienabilidade, situações onde o bem não vai correr esse risco, né? De um terceiro, de uma nora, de um divórcio, proteger... de um divórcio, né? Colocar em risco um patrimônio da família. E na área empresarial? Isso pode acontecer também de uma nora ou querer se envolver na empresa, decidir? Tem a situação também... Pode? Pode ocorrer. Por exemplo, são 2 sócios e aí um falece deixando a esposa. A esposa tem direito. Aí tem direito ao quê? Tem direito aos bens da empresa? Não, mas ela tem direito às cotas, à participação do marido naquela empresa. Pode decidir os rumos da empresa. Exato. Se ela quiser entrar... Para vender... Vai dar um trabalho, né? Outra situação. A pessoa, a esposa, a cônjuge sobrevivente, ela quer exigir o valor que a participação do marido tinha na empresa. Vamos lá, o que vale a participação, né, do meu marido nessa empresa? Vale 1 milhão. Só que se tira 1 milhão da empresa agora, a empresa quebra, porque vai tirar o fluxo de caixa. Então, essas são outra situação também ali que pode ser muito conflituosa, né? Você que é empresário, tá atento já. Aqui embaixo vai estar aqui o Instagram do Dr. Kess, já procura para tirar informação. Estamos aí para tirar dúvidas, auxiliar na prestação da informação aí. Tem que... Você se antecipa para não arrumar problema lá na frente, ou não deixar problema para os outros, achando que está deixando algo bom e vira um problema às vezes, né? Existem situações muito simples que às vezes se transformam em inúmeros transtornos que poderia ser evitado lá na frente, né? Com uma boa orientação, com uma boa dinâmica, né, de conversa. Porque eu vejo, Leandra, às vezes a maioria dos conflitos, eles surgem da questão emocional. A pessoa ali tem ou um ego muito grande, ou uma briga, ou um ressentimento, uma mágoa, que ele quer ser ouvido. A gente até brinca, às vezes, que o advogado, antes dele resolver o problema de forma jurídica, de atuar como advogado de fato, ele é psicólogo também, né? Ali das partes. Porque, às vezes, a pessoa, ela quer isso. Ela quer não só apenas ter o conhecimento técnico, jurídico, mas ela quer um acolhimento, que você traga ela, que você acolha, explique, auxilie. Segurança. Exatamente. Passe segurança para executar aquela orientação ali, né? Porque essa coisa de direito, mundo jurídico, é tanta burocracia, são tantas situações que às vezes deixa a gente, quem não está acostumado com isso, né, se sente ali perdido. Acho que é essa a palavra. E a pessoa que busca um advogado é porque tem conflito, né? É só problema, né? O advogado não vai nas boas, né? Só vai resolver problema, é fato. E se a pessoa está com um problema, ela quer ser ouvida, quer exatamente isso, quer um acolhimento, quer uma segurança. Né? Exatamente. Um consolo, um carinho. A gente lá no escritório, a gente busca, né, cuidar desse pós-fechamento de contrato ali, para auxiliar a pessoa exatamente nisso. Eu tenho muito essa visão, né, de cuidar ali do patrimônio da pessoa, cuido dos bens, mas também a gente
Isso eu cito, né, um poema que eu ouvi que diz: quando você for cuidar de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Então, na final ali, todo mundo é ser humano, né? Que está buscando seus objetivos. Então, a gente gosta também de fazer a advocacia dessa forma, mais estratégica e também ali humanizada. Muito bom. Vamos falar um pouco agora do Dr. Kesley. Vamos se apresentar. A gente falou um pouquinho aí, né? Dando dicas aí e ações práticas, né? Você que é empresário, você que é advogado, que se interessa por essa área também. Dr. Kesley, natural de Cuiabá, conta um pouquinho, pais, você é novo, né? Não tem filhos ainda, tá aqui em Balneário Camboriú, vai morar aqui. Fala um pouquinho da tua história aqui, da tua jornada. Bom, se formou quando? Que legal, aonde? legal, legal. É um prazer falar disso, claro, compartilhar um pouco a história, né? Até recentemente, Leandro, andando aqui na Avenida Atlântica, aqui em Balneário Camboriú. É gostoso Balneário Camboriú. Aí eu conheci, conversei com uma pessoa, com um youtuber, ele estava passando e me fez essa pergunta, né? Qual a tua área, o que você atua, o que você pensa sobre isso, né? E aí eu tive a oportunidade de falar um pouquinho da profissão, né? Da advocacia. Bom, eu advogo tem 8 anos já, né? E foi interessante porque... Pô, boca tá seca, vamos beber uma água? Vamos. Bora continuar, né? Vamos. Bom, eu sou advogado há 8 anos e é muito interessante essa profissão, né? Uma vez me perguntaram, né? Na sua profissão, o que você professa? E aí eu refleti bastante sobre isso, que a advocacia é uma oportunidade de você professar a justiça. Justiça e resolução de conflitos. Então, é isso que eu tenho, assim, como visão, né, no meu escritório, atuar dessa forma, de levar a justiça, de trazer a justiça, né, e resolver conflitos. Então, essa semana, dia 11 de agosto, né, considerada aí o Dia do Advogado, eu estive pensando muito aí nesses 8 anos de exercendo essa profissão, né, pensando aí no histórico, em como que tudo isso começou. 8 anos já é uma jornada, né? Tem um pouquinho de tempo aí, mas claro, tem muito para aprender ainda. Vê uma aguinha para nós aí, por favor. Até trazendo. Valeu. Então, aí começou como? Eu sempre vi muita coisa, né? Muitos problemas. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu fui inspirado pelos professores, ainda no colégio, né? Vendo ali conflitos, socialismo, capitalismo, aquelas coisas de geopolítica, né? Eu falei, caramba, essa questão é interessante, né? Eu falei, como que eu posso contribuir, né, para o mundo, para o meio social, de alguma forma? Eu falei, não, de ser político, ter carreira política não é uma intenção, não é a pretensão, né? Então, eu falei, acredito que estar ou atuar no poder judiciário seja uma coisa muito interessante. E, a princípio, eu tinha, assim, um sonho, um desejo de ser juiz, né? De ser juiz, que ainda no ensino médio eu tive a oportunidade, lá em Cuiabá, de trabalhar no TRT, né? Então, eu fiquei lá na biblioteca do Tribunal Regional do Trabalho, onde ali eu tive contato com muitos servidores, com juízes, com desembargadores, que iam até a biblioteca para colher livros ali. E nisso a gente sempre tinha um bate-papo muito legal, muito interessante. O pessoal sempre motivava a estudar, a fazer concurso e ir para essa área. E até então era um plano, era um desejo, né? No meio do caminho ali, mandar até um abraço especial para a doutora Grazi, ela foi a juíza que atuou na primeira vara do trabalho de Várzea Grande, a primeira vara que teve o sistema PJE. Né? Ó, doutora Grazi, tá convidado para vir aqui em Balneário Camboriú participar de uma rodada aqui com o Dr. Kesley também, tá? Doutora Grazi me inspirou muito, acho que ela nem sabe disso, mas foi muito importante. Depois a gente corta e manda para ela. Beleza, um abraço, doutora. Beijo, sempre me inspirou muito, né? Ela atua lá no Mato Grosso, na Justiça Trabalhista. E eu tinha esse lado, né? Vou atuar no trabalho, defender ali os trabalhadores e cuidar dessa coisa, né? Mas aí a vida foi levando a gente para outros rumos, para outras áreas, né? Teve uma situação interessante, Leandro, que eu tive uma tia que ela cuidava, assim, muito da gente. Eu vim de uma família simples, né? E a minha mãe teve uma oportunidade de trabalho no exterior. Então, minha mãe morou
alguns anos no Japão, né? E aí, assim, os familiares ali cuidaram de mim e do meu irmão, mas tinha uma tia especial, tia Antônia. Tia Antônia, ela tinha uma condição ali melhor, tinha carro. Então, nos eventos da escola, ela sempre levava a gente, né? Com o carro, a gente se locomovia lá em Cuiabá através da tia Antônia. E aí, a tia Antônia, ela tinha uma farmácia, né? E aos domingos, ela pedia pra gente acompanhar ela na farmácia para dar volume, né? Evitar ali um receio de assalto, essas coisas. Então, a gente sempre acompanhava ela aos domingos na farmácia. E Leandro, eu detestava ir para aquela farmácia no domingo. Não era legal para mim, né? Foi uma criança ali, adolescente, né? Tendo que ir acompanhar a tia no trabalho. Era chato aquilo ali para mim. Então, eu tive a ideia, ter empresa, ter negócios é ruim. Não é legal. Porque você tá ali no domingo, tendo que trabalhar, e a gente chegava no almoço de família, no churrasco, a carne já estava fria, não estava legal mais, né? Então... Você me falou essa história, eu tive a oportunidade de... Você lembra, né? Lembro. Eu contei, e isso me marcou muito, porque eu falei, não, então eu quero atuar na Justiça do Trabalho para resolver essa situação. Só que durante a faculdade eu tive contato com o outro lado, eu tive contato com o empreendedorismo, tive contato com o empresário. E aí eu entendi o que era a função social da empresa, né? Que as empresas criam produtos que facilitam a nossa vida, né? A tecnologia que surge, né? Através disso, os serviços que a gente dispõe, hoje aí é o Uber, iFood, a gente usa celular de ponta com uma tecnologia que foi criada por empresários, né? Por pessoas visionárias que disponibilizaram aí para toda a sociedade, né, ferramentas que são úteis. Então, eu vi que, na verdade, a qualidade de vida, ela é equilíbrio. Ela é equilíbrio entre você exercer ali a mão de obra, entre o trabalho, né? E trabalho não é o castigo, né? Como eu pensei desde criança que fosse. Exatamente, dignifica ali o homem, o cidadão, né? Então, tendo esse contato ali, eu falei, eu vou atuar com isso, com o direito empresarial, com proteção ali de patrimônios, para ajudar. E também queria até mandar um abraço especial para que foi um grande mentor, Dr. Breno Miranda, advogado especialista em recuperação judicial e falência, né? A gente atuou muito, ele me deu a oportunidade de começar a advocacia no escritório dele. Lá eu trabalhei 3 anos em Cuiabá, sim. Manda o Dr. Breno também para cá. Vou começar a trazer Cuiabá aqui para Balneário Camboriú. O Dr. Breno está convocado também. O Dr. Breno, ele está em São Paulo, está em Brasília. O Dr. Breno é um advogado que me ensinou, me inspirou muito. Ele e o pai dele, Dr. Larmin Miranda também. Dr. Larmin ensinou que a gente, na advocacia, tem que ter pujança, né? Tem que ter firmeza para combater as injustiças, porque é a voz da advocacia que representa a voz do cidadão. No poder judiciário, perante autoridades, perante juiz, né? Então, a gente tem que ter esse intento, essa postura de levar mesmo a justiça ali ao jurisdicionado, ao cidadão, que não tem, às vezes, voz nesse meio todo, né? E aí, doutor Breno ali, com a situação da recuperação judicial, com a falência, eu aprendi com ele o que é uma empresa falida, né? No Brasil, tem a cultura ali de se punir o empresário falido. Né? Nos Estados Unidos tem uma cultura diferente, aí o exemplo aí, Donald Trump, né, enquanto empresário, não político, né, se quebrou várias vezes e se reergueu. Então, a função social ali da empresa é essa, né, de gerar emprego, gerar tributos. Economia, né? Girar tudo, essa questão. O próprio Estado. O Estado sobrevive porque tem... o empresário, o empreendedor, o micro, o pequeno, o médio, enfim, esses que geram, de fato, a economia. Porque o Estado sobrevive com o dinheiro, né? De quem está inovando. De quem gera. Quem gera riqueza, né? E o trabalhador também, né? Porque senão o empresário é o meio... E é o mais, como você disse, é o mais castigado, é o que mais paga imposto. O trabalhador vê como... a classe, a casta política, né? Coloca o empresário contra o trabalhador e o trabalhador contra o empresário, sendo que os dois tinham que andar de mãos dadas, um abraçado no outro, né? Exatamente. É equânime, né? Tem que ter um equilíbrio ali nisso tudo. E é engraçado que, assim, que na questão da falência, o que acontece?
o empresário ele é punido. Se você for decretada a falência, o sócio daquela empresa ele não pode exercer por um longo período a atividade empreendedora novamente. Né? O que acontece muito é que o empresário, então, ele abre em nome de terceiros. Para poder tocar Para a vida, poder sobreviver. continuar... E gerar economia, e gerar emprego. Exatamente, E pagar continuar aí os desafios que é a vida do empreendedor, né? Mas assim, em questão da empresa que tem ali, né, sua falência decretada, acontece uma situação muito interessante também, que às vezes a gente não tem noção disso. Por exemplo, os bens daquela empresa, os maquinários daquela empresa insolvente, né? Aquela empresa que não consegue mais cumprir essa função social de gerar emprego, de gerar tributo, de distribuir riqueza, o que acontece com ela então? Os bens dela vão ficar parados? Não, a legislação ela tem uma função, ela tem uma visão de que aqueles bens também devem cumprir a função social. Então, na falência, a falência serve para quê? Para liquidar aquele patrimônio, liquidar os bens, tornar ele em dinheiro, para quê? Para pagar todos os credores daquela empresa falida e distribuir, né, aqueles bens, aqueles produtos da empresa, aqueles maquinários, por exemplo. Pensa numa grande indústria, né? Ela tem ali diversos bens que valem muito. Então, esses bens vão ser passados para outras empresas que é viável economicamente, que está gerando emprego, que está crescendo, está pagando os seus tributos. Então, ali há essa transferência do bem e tudo dentro dessa equação de cumprir a função social, sabe? O imóvel ele deve servir ou para moradia, né? Ou para locação, né? Você aluga o seu prédio, você empreende com isso, você consegue ter um capital vindo daquele empreendimento ali, ou para ser sede de empresas. Perfeito. Vamos falar sobre agora um tema que eu acredito que é extremamente importante para todo o advogado, principalmente para o profissional liberal, que você estava falando ali de um tempo atrás, né, de biblioteca. Algo, acho que as pessoas vão na biblioteca hoje por nostalgia, né, para relembrar, mas para de fato buscar o conhecimento. Acredito que internet, acredito, tá ali na internet, né, muito um clique ali, né? Como é que você vê essa questão da tecnologia hoje na área jurídica? Vamos fazer um geral, assim. O advogado de, 5 anos atrás, 8 anos atrás, não é mais o mesmo, né? 8 anos atrás, acho que ainda eu acredito que ainda você colocava uma plaquinha ali no escritório, alugava um ponto e o cliente batia na porta, né? Hoje isso não acontece mais, principalmente depois da pandemia. Como é que se enxerga isso? A tecnologia, a questão de o advogado tem que entender essa questão de... Claro, eu sei que o direito é cheio de restrições, tem que estar ali caminhando com todos os limites ali da OAB, mas o advogado tem que prospectar, ele tem que ter cliente, né? De alguma forma ele tem que fazer isso, senão como é que vai pagar o feijão, arroz, latinha, a água, o aluguel, a luz, né? Então ele tem que ter clientes. Com a internet hoje, a gente vê, entra aqui na biblioteca de anúncio ou dá um Google ali, centenas de milhares de advogados anunciando, né? Como é que se enxerga isso? Sua visão da tecnologia hoje na questão da área jurídica. A advocacia, ele é um negócio. Ele tem que ser tratado como uma empresa, né? Igual como qualquer outro negócio. E esse negócio, ele tem por objetivo ali prestar a sua atividade, os seus serviços ali no caso, e ter lucro, né? O advogado também, o objetivo também é esse, né? Também gera emprego, também paga imposto, pode, tudo exatamente, normal. Não podemos demonizar, né? essa questão de ter o ganho, né? E é importante demais ter esse posicionamento. Eu acredito, sim, que faz total sentido, é uma coisa que os advogados precisam, né? Se posicionar. Até para quê? Porque toda pessoa que ele é tecnicamente bom, né? É muito provável que ele vai conseguir ali ter bons clientes, que ele consegue executar ali serviços complexos, atividades que necessitam daquele trabalho intelectual do advogado, né? Porque a advocacia, ela é um trabalho intelectual, certo? Só que
Se ele está só dentro do escritório dele, fica mais difícil alcançar mais pessoas que saibam que aquele advogado existe, né? Hoje tem muito advogado que até critica, né, o posicionamento da advocacia no mundo digital, né? Eu entendo também, porque a advocacia, Leandro, ela é a única atividade, a única profissão que está prevista na Constituição Federal. Está descrita como uma atividade, atividade profissional dentro da Constituição Federal. Como que é, Humberto? Aquela citação lá? A Constituição Federal, Leandro, traz, então, que o advogado ele é indispensável à justiça. Então, sem advogado, você não consegue buscar o direito. E, para isso, é preciso, então, que o advogado, as pessoas saibam que ele está ali, que ele tem ali essa questão de cumprir seu papel social, né, de levar informação para as pessoas, e nisso também as pessoas vão vendo o posicionamento, sabendo que aquele advogado atua naquela área e que pode, com isso, resolver problemas. É um assunto que eu gosto muito, é o que eu trabalho, né? Que provavelmente você que é advogado que está nos acompanhando... Está nos assistindo aqui. Isso vai fazer muito sentido. Porque o que separa um advogado pobre, falido, de um rico é uma única coisa. Planejamento. Sabe o que acontece? O advogado, o profissional liberal, né? Aliás, o Brasil, né? A gente entra para uma escola, a gente estuda, a gente se forma, a gente não aprende sobre empreender, não existe isso. A faculdade que está mais perto disso é o marketing, né? É a que está mais próxima, né? Que marketing faz estudo de mercado e tudo mais, né? Mas é o que está mais próximo. Tem o Sebrae que ajuda, enfim... Mas o advogado, ele forma, né? Ele vai lá, estuda, ele forma, ele não está preparado para... Ele está preparado para atuar na área dele, mas ele não está preparado para o mundo real, para o trabalho ali, né? Para ter o cliente, para ter um pós... Eu vou usar jargão aqui da minha área, né? Para ter uma prospecção efetiva, para ter um institucional, né? Eu posso falar, para ter um comercial mesmo, agressivo, que busca fechar contrato, para ter um acompanhamento de cliente, para ter um CRM, para saber quanto custa um cliente, o que é um ROAS, o que é um ROI, entende? O que de fato é um posicionamento, quanto que se investe nisso, como que retorna isso, qual o valor da tua marca, qual o valor... as pessoas olham para o Dr. Kessler, as pessoas compram de quem elas gostam, primeiro gostam, depois vai conhecer, e depois vai para a confiança. No mundo tradicional, de onde eu venho, que não tinha internet, que era gastar sola de sapato, bater de porta em porta, as pessoas compravam de quem elas conheciam, né? Eu conheço, eu gosto, eu confio, eu indico. Eu conheço, eu gosto, eu confio, eu indico. A internet muda a ordem. Advogado que está rico hoje, que está captando... A gente está conversando aqui, está fechando contrato por minuto, ele entendeu o jogo. Ele entendeu esse jogo, que a pessoa, na internet, ela tem que gostar primeiro. Ela gosta do teu anúncio, ela gosta do teu post, ela coloca o botãozinho, o dedinho ali. Ela vai, quem é? Aí ela conhece. Será que é confiável? Aí ela pode entrar para tua base. Mas como é que a pessoa vai gostar de... Quando eu faço uma campanha para mim, por exemplo, que já investi alguns milhões de reais e dólares e euros na internet, eu vou entrar numa campanha, só faço 3 perguntas. Por que raios uma pessoa vai gostar do que eu estou fazendo? Por que raios ela vai confiar? E, né? Por que ela vai me contratar? Se nem te conhece. Se nem me conhece, né? O problema... Tem um problema do advogado e um problema do ser humano, né? É um problema fácil de resolver. Primeiro é planejamento, isso é simples de resolver, é questão de prioridade, né? Você planeja o dia, você planeja o teu orçamento, você planeja, coloca metas. Mas o ser humano, ele olha muito pro umbigo dele, né? Então, vou fazer uma campanha na internet, todo mundo vai me ver, eu sou a última bolachinha do pacote, não funciona assim, né? Quando a gente tem humildade, por exemplo, fazer uma campanha na internet, pensa, a pessoa nunca me viu. Só o fato de ela clicar, de ela me acompanhar, de ela estar se inscrevendo aqui nesse canal, já é uma vitória. Só que o que acontece com o ser humano? Ele quer o dinheiro, ele olha para a pessoa como fosse um cifrão, né? O objetivo nenhuma ONG sobrevive se não tiver dinheiro.
Esse é o objetivo. Mas o que constrói, né, o caminho que vai fazer com que você chegue, né, no lucro é justamente esse entender a regra do jogo e ser ser humano, né? Olhar no olho, tomar um cafezinho, sentir à vontade, entende? Ou fazer uma call online, olhar no olho. Isso gera negócio e gera bons negócios. Isso se constrói, né? Se constrói com posicionamento. Posicionamento não é sobre foto bonita, né? Não é sobre ali na orla ali de Balneário Camboriú e tá com a barriga de tanquinho e bater uma foto na frente fazer uma foto na frente, uma selfie na frente da Porsche que tava. Isso não é posicionamento, né? É estratégico, né? Isso não é posicionamento. Posicionamento é buscar o melhor do Dr. Kesley, né? Valores, princípios. Não é sobre Instagram bonito. As pessoas confundem muito. É sobre como é o Dr. Kesley, principalmente fora das redes sociais. Aqui, num elevador, num café. Né? E isso, sim, depois a gente utiliza as redes sociais para começar a construir. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é levar essa informação, que é aí que entra o marketing, né? Estudo de mercado. Não é um impulsionamento, não é botar dedinho no botão do Instagram. É estudo de mercado, estudo do cliente ideal, como que eu tenho um método de vendas, como que eu, né, qual a técnica que eu sei utilizar. E isso, Dr. Kesley, é muito interessante falar porque é uma habilidade que não é só o advogado que tem que ter hoje. É o médico, é o dentista, enfim, é o mecânico, é o psicólogo, é o psiquiatra. E o mais interessante do que a gente está falando é que a gente está num momento que é de ruptura, né? Olha como é doido, né? O ser humano, ele pensa só ele não consegue pensar 2 passos ali na frente, né? A maioria não consegue até pensar, mas não consegue se colocar ali. Porque a gente está num abismo aqui, né? A gente ainda é do cafezinho, eu tô com 47 anos, eu não tinha internet, não tinha TV, não tinha... Minha prospecção era telefone público, fichinha. 3 minutinhos ali contando, fila. Orelhão, né? Orelhão, fila, guarda-chuva, bater de porta em porta. Só que isso está acabando. E vai acabar. A próxima geração, isso de prospecção, assim, a gente não usa orelhão, obviamente, ainda usa telefone. Mas isso vai acabar. A próxima, quando a gente partir dessa para melhor, né? Minha filha talvez não vá saber o que é isso aqui, né? É tudo pela internet. Então, por isso que tem advogados muito ricos, porque entenderam esse jogo e vão sair muito na frente. Porque isso, depois, quando... ainda a gente está nesse abismo aqui, né? Então, a oportunidade é muito grande. É muito grande. Depois vai ficar tudo igual. Aí, se o teu lead era caro, se o teu tráfego era caro, você vai ver depois. Não consegue mais. Quem ganhou o mercado, quem posicionou na internet, comprou seu terreninho lá e ganhou. E depois? Hoje, se eu coloco aqui, ó, na biblioteca de anúncios, tem áreas do direito, por exemplo, direito aéreo. Cara, 3, 4, 5 mil anúncios por dia. Aí o advogado vai lá investir 30, 40 reais. Entende? 50 reais por dia, 100 reais por dia, 200 que seja. Né? Mas só que tem nichos ali, para quem estuda mercado, que é uma maravilha, que você tem 40, 50 concorrentes anunciando. O que isso significa? Que o custo de aquisição do teu cliente é muito baixo. Entende? Certo. Aí você ganha muito dinheiro. É a única área, Dr. Kesley, do direito, que ela dá muito dinheiro se você souber. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou um empreendedor, sou um empresário. Aí eu penso assim, isso aqui, ó, para vocês ficarem atentos. Eu penso assim, eu não sou advogado, eu não tenho... eu até brinco, né? Será que não tem uma... brincadeira, né? Eu vou lá na 25 de março comprar uma OAB só para dizer que eu tenho, só para empreender. Eu brinco o seguinte, isso não é brincadeira, é algo sério. O empresário o empreendedor, como você sabe bem, ele vai construir um negócio, não vai? Ele precisa colocar muita energia naquilo. Vamos pegar uma padaria. O que você deu exemplo, né? Quanto tempo? Tem que erguer parede, não sei o quê, todo dia pão que entra, pão que sai, funcionário, trabalhista, maquinário. Cara, vive num ciclo maluco de empréstimo, de refinanciamento e progere, não sei o quê. Não dorme. É o primeiro a chegar, o último a sair.
não sobra nada. 72% dos empresários no Brasil, 72 ou 79, não ganham mais do que R$2.000. Você tem ideia disso? É os dados do Sebrae, né? Dado do Sebrae. É As verdade. pessoas se iludem. Aí pega um advogado, meu Deus do céu. Você pega um advogado, aí ele tá na casa dele, a metade a população brasileira toda precisa de um advogado, em algum momento vai precisar. Ou é um acidente de trânsito, ou um benefício da Previdência, ou é uma hold, ou é problema que não... Algum problema a pessoa vai ter na vida. Sucessão, inventário, uso capião. Algum problema. Esqueceu, não, faltou dinheiro para financiar, para pagar o financiamento do carro, perdeu um voo, extraviou uma bagagem. Algum problema vai ter na vida. Você vai precisar de um advogado, né? Então, assim, o advogado, todas as pessoas que moram no Brasil são potenciais clientes. Começa por aí. Todas. É verdade. Desde a pessoa que está na miserabilidade, que não tem dinheiro para pagar R$1 por um pãozinho, o advogado pode ganhar 10 mil, 15 mil com um cliente desse, um único, né? Até o empresário que pode, né, colocar um bom valor na conta também. Então, aí o que o advogado precisa fazer? Ele precisa comprar um maquinário para chegar nesse cliente? Ele precisa fazer financiamento? Ele precisa acordar às 6 da manhã para ir lá na padaria? Ele precisa ficar até às 10 da noite, 11 da noite lá? Ele corre risco de tomar uma trabalhista? O empreendedor, o empresário, quando ele vai... Isso aqui é para dar tapa na cara mesmo de advogado que acha que está perdendo a oportunidade. O empresário, o empreendedor, se está sobrando um dinheirinho ou se ele está louco com aquilo lá, ele vai pensar, eu quero um negócio seguro, eu quero um negócio melhor, não aguento mais isso. Ele vai fazer o quê? Comprar uma franquia do McDonald's, que funciona em qualquer lugar do mundo. Só que uma franquia do McDonald's é 3 milhões, 4 milhões. Payback disso, se tudo der certo, não pegar uma pandemia no meio do caminho, não tomar umas 10 trabalhistas na bunda, no meio do caminho, que acaba quebrando, payback disso é 5 anos, se tudo der certo. Aí o advogado vai lá, pega meia dúzia de pila, que não é nem o valor de um financiamento de um carro, mais ou menos, coloca lá na internet, pega uma assessoriazinha baratinha de alguém, né? 2 anos está rico. Porque não tem. Vai se preocupar com um funcionário? Não. Vai se preocupar com um trabalhista? Não. Vai ter que montar um prédio? Não. Vai... Tipo assim, não dá para entender como tem... O cara vai ficar louco comigo. Como tem advogado fazendo Uber, eu não consigo entender. Só tem uma resposta para isso. Falta de planejamento, ou falta de visão, ou medo. Das 3, uma. Se eu fosse advogado e estivesse andando de Uber ou qualquer outra coisa, fazendo bico para ganhar um dinheiro, eu faria um empréstimo de uns R$200 mil e fazia um planejamento de 2 anos. O que você faria, Leandro? Eu pegava esses R$200 mil, colocaria mais ou menos uns R$7 mil por mês em uma agência, tráfego, uma ou 2 estagiárias. Marketing, uns 7 mil reais eu colocaria todos os meses no marketing em geral, no meu negócio em geral, no meu negócio de advocacia geral, porque, entre cliente e tudo mais, né? Tudo, R$7 mil. Uns 3 mil eu ia viver a minha vida, né? Modestamente eu ia viver a minha vida. Em 2 anos está rico, sabe por quê? Se você fizer um cálculo de padeiro, se você fechar 10 contratos por mês de busca e apreensão, leilão, um nicho de urgência, o cara tem que resolver o carro ali rápido, não tem muito. Você cobra um horáriozinho inicial de 2.000, 1.500 ali, paga a operaçãozinha, fecha 10 a 15 mil desse, já começa a rodar, vai reinvestindo. Mas cada contrato desse que você ganha, quanto é um carro popular no Brasil hoje? R$100 mil. Olha só, pelo amor de Deus. O advogado tem risco zero. Aí pegou uma causa dessa, aí ele foi lá, pegou um honorário inicial de R$1.500, R$2.000, R$1.000, não muito, não mais que isso. 10 desses dá 10 mil, né, tal. Só que 10 contratos desses, dali 1 ano e meio, 2 anos, é certinho na tua conta, no mínimo R$300 mil. Vamos colocar R$250 mil. Por quê? E sim, você não toma calote, né? Que nem um negócio que você está tomando, né? Porque o dinheiro cai lá na tua conta. Aí você passa a parte para o teu cliente. Fora mais um monte de penduricalho que dá para ganhar no meio do caminho. 10 contratos desses, em um ano são 2 milhões, são mais de 2,5 milhões de reais, né?
10 contratos desses por 12 meses é 3 milhões de reais. A matemática eu deixo com vocês aí. 3 milhões de reais em 2 anos. Virou milionário. Você pagou lá, se você pegou 200 mil de empréstimo, você paga 500, não tem problema, sobrou 2,5 com apenas 10 contratos desses por mês. E a gente está formando o primeiro advogado milionário justamente nessa estratégia, né? Dentro da nossa, faz 1 ano que a gente começa essa estratégia. Funciona. Quer ver? Previdenciário. 1 ano, judicializou um processinho de benefício de prestação continuada. Sei lá, 1/3 da população precisa. Você é cliente pra caramba. 10 mil, 12 mil, 10 desses, 100 mil reais. 10 desses, 100 mil reais. Né? Então, assim, não tem como falar que o advogado que tá ali é por ou porque gosta muito de sofrer, né? Ou porque falta visão, né? Falta visão, ou porque tem medo, ou não tem planejamento. As prioridades são outras, né? A falta de planejamento realmente compromete o futuro da advocacia. E muito pessoa. advogado tem medo, Leandro. É preciso ter essa visão de auxiliar essas pessoas aí até essa gestão. Porque a faculdade, como você estava mencionando, a faculdade ela forma você para você ser bom tecnicamente, mas ela não prepara você para ir para o mercado de trabalho e atuar, né, de forma profissional, com uma gestão eficiente no mercado da advocacia. Ela forma você para entender as matérias, o direito, e forma você para passar na OAB. Né? Alguns colegas brincam lá no meu estado que as particulares, elas formam você para passar na OAB e a federal para o cargo público, né? Mas é isso que eu acredito de fato, que isso não é o advogado em si, né? Isso é todo o profissional liberal, não tem essa visão que eu passei aqui, uma visão de, sei lá, é simplista, né? É simples, porque o cálculo é simples, é isso, entende? Claro que tem níveis de complexidade, que você pode ter uma operação muito maior, mas eu falo da área do direito porque é a única área que realmente é muito potencial cliente, é muito grande, é muita coisa, toda pessoa precisa de um advogado em algum momento da vida, vai precisar. Então, é muito grande, né? Aí você pega lá dados que formam 1 milhão e 300... Tem 1 milhão e 300 mil advogados, alguma coisa assim. E, sei lá, 1 milhão não está atuando na área. Aí não sei quantos estão de Uber. Você, poxa, prioridade, entendeu? Prioridade, porque tem muita gente que não é advogado e está ganhando dinheiro na área do direito. Um monte, né? Um monte de gente... É interessante que, de fato, a advocacia tem até um jargão muito comum que fala: advocacia não é uma profissão para covardes. E esse teu trabalho, Leandro, de fazer aí esse apoio, essa mentoria para advogados é importante porque, de fato, tem muitos colegas advogados que não se sentem preparados. A verdade é essa. Né? Eu mesmo, assim, dentro das minhas possibilidades, busco sempre estar ajudando muitos advogados a entrar no mercado, a ter mais confiança ali também, porque a verdade é que não é fácil. Não é fácil. Tá aqui também o doutor Humberto aí, ele dá mentoria para advogados também, ele auxilia ali novos advogados a se posicionar, a se encontrar no mercado, encontrar seu nicho, a superar aí os desafios da advocacia, que o início realmente ele não é fácil, né? Ele não é fácil você abrir seu escritório, pagar ali suas despesas e ter clientes. Se não tiver uma estratégia bem definida ali para executar essa situação, fica mais difícil, mais complicado. É um desafio. Mas o que não te desafia, não te faz crescer, né? Não desejo por menos problemas, desejo por mais habilidades. Né? Mais habilidades, você supera maiores desafios. Dr. Kesley, foi um prazer gigantesco ter o senhor aqui, né, em Balneário Camboriú. Obrigado por aceitar o convite. Espero que a gente possa retomar essa conversa mais vezes, uma conversa boa. Você vai morar aqui em Balneário? Como é que tá? Aí você vai morar, você vai ter crachá aqui no podcast. Aqui. Pô, seria um prazer, né? Pô, na verdade, eu tô retornando para Cuiabá na semana que vem, né? Por enquanto, a cidade é lá, o escritório é lá, mas a gente também agora aqui consolidamos uma base, um escritório aqui em Balneário Camboriú também. Então, a gente atende aí Mato Grosso, Santa Catarina e também todo o Brasil, né? Estamos procurando
ter essa expansão, graças ao seu projeto também, graças à sua mentoria, esse auxílio, esse apoio, a pessoa que tem essa perspicácia, essa visão para auxiliar a gente também a conseguir cumprir, né, aqui eu, com o meu propósito, que é levar justiça e resolução de conflitos aí às pessoas. Deixa a última mensagem para quem está nos assistindo. Se você está gostando, te inscreve, deixa um comentário. E as redes sociais aqui do Dr. Kessler vão estar aqui embaixo. Procura ele lá para tirar alguma dúvida. Se você é um advogado que tirar uma dúvida, ou se você é um empresário, pode deixar, né, Dr. Kessler? Estou falando do que vou deixar, nem pedir permissão. Claro. Bom, eu queria dizer, por fim, então, primeiramente a você, Leandro, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por essa recepção, né? Obrigado por esse almoço maravilhoso. O Leandro me levou para comer um salmão aqui, gente. Sensacional. Coisa boa, coisa fina. Gostei muito. Então, gratidão por isso e por toda sua assessoria, sua equipe, que está nos dando um grande suporte, né, nessa atuação minha profissional. Bom, também queria falar a todos aí que estão assistindo. O público é advogado, né, Leandro? A maioria. Então, se você advogado e empresário. Advogado e empresário. Se você, né, está ali no ramo de empreender, seja que área for, seja na advocacia ou qualquer outra profissão liberal, né? É trabalho, mas com estratégia. Que a estratégia ela pode nos conduzir aí ao êxito, né? Então, é isso, né? Ser sempre tranquilo, ter objetivo ali em mente, não se esquecer deles e se esforçar, acordar todo dia aí, buscando. Irmão, é um prazer. Tamo junto, viu? Obrigado. Vem morar aqui em Balneário que você vai gostar, Você tem essa possibilidade de trabalhar de onde você quiser. O plano, fim do ano eu tô aqui de novo, tô vindo aqui, a gente tem alguns clientes aqui, eu venho para isso, para atender, né? Mas é um plano, quem sabe? Quero te introduzir nessa área do leilão para você ser mais um milionário lá do nosso grupo que nós estamos formando. Nossa, isso aí é muito bom, de fato, né? Quem quiser, inclusive, adquirir imóvel, a área do leilão aí é uma grande oportunidade. É bom demais. Abraço, mano. Muito obrigado. Isso. Valeu, Leandro. Tchau. Tchau, até a próxima. Bora!